Outro dia lá nos meus stories, uma seguidora me pediu ajuda. E ela pediu ajuda porque ela gostaria muito de se separar, mas ela sente pena do parceiro. Se você chegou nesse vídeo, talvez você esteja na mesma situação. Quer se separar, mas sente pena, sente culpa, acha que talvez o outro não vá sobreviver, né, se você pedir a separação. Fica aqui comigo então que a gente já vai dar uma olhadinha o que tem por trás desse medo de se separar e talvez, né, de o outro não conseguir sobreviver sem você. Vamos falar sobre isso? A primeira coisa que a gente pode pensar, e aí eu vou falar isso com bastante carinho, viu? Não precisa ficar brava comigo não. Quando eu digo que eu tenho pena do outro, que eu não quero me separar porque eu acho que ele não vai dar conta, será que tem aqui nessa fala uma certa arrogância de achar que o outro depende de mim para sobreviver? Será que por trás dessa fala não tem uma certa muleta que eu posso me apoiar? Porque olha só, quando você conheceu o teu parceiro atual, né? Então não sei, se você conheceu ele tinha 20 anos, 30 anos ou 40 anos, mas quantos anos ele sobreviveu sem você na vida dele? Então essa é a primeira pergunta. Talvez ele tenha sobrevivido bastante, né? Então, sei lá, por exemplo, eu conheci meu marido, ele tinha 24 anos. Então, 24 anos da vida dele, ele existiu sem que eu aparecesse na vida dele, e ele sobreviveu. Então a primeira coisa é, será que realmente ele não vai existir sem você? Mas já outrora ele já existiu sem você. Então, primeira coisa. Segunda coisa, quando você acredita que o outro não vai dar conta, é quase como se dentro de você estivesse ali, de fato, tirando a capacidade desse outro de se restabelecer, de se refazer, de se reestruturar na sua própria vida. E eu imagino, tá? Vou aqui na minha imaginação, você tá presa nessa fala, né? Ah, eu quero me separar, mas eu não consigo porque eu tenho pena. Porque você o vê como um sujeito dependente, você resolve todos os problemas da sua casa, tudo é nas suas costas, ele não faz nada sozinho. Então essa foi uma dinâmica que vocês construíram ao longo dessa relação. Mas isso não quer dizer que esse sujeito não exista sem você. Ele só se acostumou muito bem com esse modelo de relação que vocês dois foram construindo. Então, eu queria que você pudesse ser muito honesta consigo mesma. Será que por trás desse eu tenho pena dele, por isso que eu não me separo, não tá a sua, primeiro, arrogância de achar que o outro não vai sobreviver sem você, não vai dar conta da vida dele, e dar conta da vida dele não é fazer o que você acha que ele tem que fazer, é fazer o que ele dá conta de fazer. Porque quando a gente tem pena do outro, é quase como se a gente soubesse o que o outro tem que fazer ou escolher e a gente acha que ele não tem capacidade, né? Porque a gente entende que sabe o que é melhor para o outro, mas isso é só uma fantasia nossa, porque ninguém sabe o que é melhor para o outro. Talvez você hoje não possa entender só aqui uma reflexão, tá? Talvez essa separação seja a melhor coisa que possa acontecer para esse cara, até para você mesmo, porque sem você talvez ele volte a ter autonomia, ele volte a ter outras possibilidades, esse sofrimento jogue ele num lugar que ele perca completamente a estrutura dele e vá se refazer. Então, como que você pode garantir que esse vai ser o pior para ele? Não. Quando você decide separar de alguém, você só sabe uma coisa, que você tomou uma decisão, não ficar mais com essa pessoa. Como o outro vai lidar com isso, você não pode ter certeza, né? Porque não existe nenhuma garantia do que o outro vai fazer com a vida dele a partir da sua decisão. Então investiga essa pena que você sente, investiga esse olhar que você tem para o outro, de que você não confia na capacidade dele de reconstruir a própria vida, e perceba se aí não tem uma desculpa confortável, um lugar, né, uma desculpa onde você fica confortável e segue nessa relação frustrada, dizendo para si mesma que não separa porque tem pena do parceiro. Eu posso te dizer que trabalhando com mulheres há mais de 10 anos, principalmente mulheres que estão em crise nos seus relacionamentos, atendendo casais, atendendo mulheres que querem se separar mas não têm coragem, eu poderia afirmar que quase 100% dessa desculpa, ela não é sobre o outro. Ela se trata da tua própria incapacidade de ainda fazer esse movimento, de ainda tomar essa decisão. Esse motivo de não se separar, porque eu tenho pena do outro, ele também é muito parecido com eu não me separo por conta dos meus filhos. Aliás, tem um vídeo aqui nesse canal onde eu falo exatamente sobre isso. Eu quero me separar, mas
eu tenho medo por conta dos meus filhos. Vou deixar aqui na tela para você também ver esse vídeo. Porque você também pode usar essa desculpa como muleta. Eu não separo por conta dos filhos. Nunca é sobre os filhos. Jamais é sobre os filhos. Aliás, eu diria que se você tá aí dizendo e acreditando nisso, não faça isso com seus filhos. Porque nenhum filho merece carregar a carga ou o peso da culpa pela infelicidade das escolhas dos pais. Nenhum filho merece carregar isso. Então, nenhum filho merece que daqui 20 anos você diga, mas eu não me separei por causa de vocês. E ele acredite que ele é o responsável pela sua infelicidade. Talvez essa seja uma crueldade que a gente faz com os nossos filhos. É ruim, é pesado e nenhum filho merece carregar essa carga, pela infelicidade dos pais nas suas costas. Então, perceba. Quando você olha para você, quando você de fato fica repetindo isso para si mesma, que você não tem coragem de sair porque tem pena, ou por conta dos filhos, essas são duas razões que são duas muletas que te mantêm nessa posição, que é uma posição insatisfatória, mas ainda confortável, de você poder permanecer nesse lugar, que ainda não é um lugar insuportável, mas que você se sente infeliz. Sabe que lá no Grupo Terapêutico das Lobas, que é o meu grupo terapêutico para mulheres, que acontece uma vez por semana, já passaram muitas mulheres com essa questão. Eu não me separo porque eu tenho pena do meu marido, ele não vai conseguir tocar a vida dele se a gente se separar, se eu deixá-lo. Ou ainda, eu não tenho coragem de me separar porque os meus filhos são pequenos. Ou eu não tenho coragem de me separar porque os meus filhos estão entrando na faculdade. Ou eu não posso me separar porque agora os meus filhos estão na faculdade, eu tenho que esperar eles se formarem. Percebe? Que é sempre o depois e o depois. Eu vou repetir mais uma vez. O motivo pelo qual você não se separa não é porque você tem pena do seu parceiro. E nem porque os teus filhos são pequenos, grandes ou estão na faculdade. O motivo pelo qual você não se separa é porque você ainda não tomou essa decisão dentro de você. Você quer, mas você ainda não consegue fazer esse movimento, Ir ao ato, ou seja, agir, pedir a separação e de fato se apropriar da tua vida. Se você quer ajuda para isso, se fortalecer e ter clareza de como fazer isso, eu te convido a conhecer o Grupo Terapêutico das Lobas. O link está aqui embaixo para saber mais informações. Vai ser uma alegria ter você lá. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo e fica aqui a dica para você assistir esse vídeo. Quero me separar, mas tenho medo por conta dos meus filhos. Tá aqui. Tchau e até o próximo vídeo.